Olá, olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à 8ª edição do Intensivão 8.0, Técnica de Manutenção Preditiva na Indústria 4.0. Eu sou o Alex Vedan, sócio e diretor aqui na Traction, e eu já vou chamar meus fiéis escudeiros aqui. Primeiro a Andressa, claro, como intérprete, fazendo toda a intérprete de Libras para todos vocês. E também Fausto Mendonça e Eric Cordeiro, meus fiéis parceiros aí de 3 dias do Intensivão 8.0, hein, Fausto? É isso aí, quem dera, né? Chegamos na edição número 8, um projeto que começou simples e foi gradativamente se tornando robusto, né? E muito requisitado, né? O pessoal pede com antecedência, né? Quando que vai rolar a próxima edição? Cara, 8ª edição, olha isso, Eric, olha isso, Andressa. Muito. Boa noite, Fausto, boa noite, Alexa, boa noite, Andressa. Vamos que vamos, cara, para mais um intensivão. Eu acho que a gente comentou, né, semana passada. Eu tô sentindo que esse vai ser o intensivão mais técnico que a gente já fez. Então, vai ter muita coisa e vai ser coisas profundas, assim. Vamos falar de técnicas avançadas, como é que a gente aplica isso no dia a dia, né? Boa, fantástico. A gente sempre se apresenta aqui e acaba não explicando, né, quem nós somos. Então a gente deixou esse slide aqui para comentar um pouco para vocês quem são esses 3 hosts que vai estar acompanhando vocês nesses 3 dias aqui. Então a gente tem aqui comigo o Eric Cordeiro, ele que é engenheiro eletricista, engenheiro de aplicações aqui na Tract. Então se você acessar o nosso canal do YouTube, vai ver o rostinho do Eric em vários vídeos ali, tá explicando para vocês como funciona o monitoramento online, técnicas de manutenção preditiva e tudo mais. Fausto Mendonça, né, o diretor da Revista Manutenção, agora virou diretor-geral, hein, Fausto? Promovi ali você para diretor-geral da Revista Manutenção. Só founder tá bom, só. Fausto, que foi um dos criadores, ou criador da Revista Manutenção, e eu, que estou aqui para contribuir com vocês um pouquinho sobre a Traction, sou diretor aqui na Traction sócio também, tá certo? Então vamos lá, pessoal, vamos começar mais uma edição do Intensivão, muito ansioso, estava muito empolgado para estar aqui com vocês, o pessoal já está fervoroso nos comentários, e antes de mais nada, eu queria comentar para vocês, principalmente para o pessoal que é novo, né, Eric Fausto, talvez não conhece muito, que é o quê? O nosso símbolo aqui oficial, que é o Blue Cap, né, que no português, claro, ali, boné azul. Então, queria explicar um pouco para vocês o que significa esse Blue Cap, esse emoji, né? No final das contas, é mais uma brincadeira que a gente fez, né? Uma personificação, uma materialização do propósito da comunidade de manutenção, formada pela Revista Manutenção, pela Traction, diversos parceiros que estão aí no slide. Basicamente, a ideia, né, da comunidade Blue Cap é compartilhar conhecimento e troca de experiência por meio de conteúdo de qualidade. Então, justamente o intensivão em si foi e surgiu por conta disso, né? A gente sentia que a gente precisava compartilhar conhecimento com qualidade, ao vivo, ali e tudo mais. E também a proposta da Revista Manutenção, democratizar o conhecimento, que antes não tinha ali, né, muito acesso a conteúdos de qualidade, tinha que pagar muito caro, né? Enfim, você tinha que, muitas vezes, para ter um certificado, aí tinha que pagar acima de milhares de reais, às vezes 2, 3 mil reais, e a ideia da comunidade Blue Cap é justamente democratizar esse conhecimento. É por isso que a gente tem um momento especial durante as nossas lives, que é a chuva de Blue Cap. Então a ideia é basicamente lançar, né, e colocar nos comentários ali os Blue Caps, que é o emoji. Então o pessoal pergunta, como que eu mando o emoji, esse bonezinho azul nos comentários? Tem no teclado, pessoal, no teclado mesmo tem ali, se eu procurar certinho, tem um bonezinho azul, manda nos comentários, que é quando a gente tira print, que a gente tira uma foto ali para depois a gente postar no LinkedIn, marcar todos vocês, e eu convido vocês também a compartilhar o perfil da Revista Manutenção e da Traction no LinkedIn, compartilhar sua participação no Intensivão, porque tá só começando. E falando em edição, Fauzi e Eric,
Outra coisa que o pessoal talvez não saiba, né? E o pessoal que está chegando agora, como a gente falou no começo, estamos na 8ª edição do Intensivão, quase batendo a 10ª, né? Se a gente considerar o Confiabilidade em Foco e o Entre Setores, a gente já está numa 10ª edição de lives. Exato, eu ia falar Aí... isso. Porque não tem mais de 8 aí, cara. Então a gente já passou por diversos temas dentro da área de manutenção, gestão de ativos, confiabilidade, indústria 4.0, PCM, enfim, um montão de edições. E esse é o momento que eu gosto muito de perguntar para o pessoal, né? Qual edição que você que está assistindo aí conheceu? Se está conhecendo pela primeira vez agora, se começou lá... Eu quero ver os guerreiros lá da primeira edição, né, Fausto? Que sempre tem o pessoal que está desde lá da primeira, que a gente tem muito carinho por esse pessoal. Então mandem nos comentários qual que é a edição que você conheceu, o Intensivão, ou se é a sua primeira vez, coloca aí nos comentários também. E uma outra informação importante, Fausto, que essa aqui eu gosto muito de comentar, que às vezes o pessoal não sabe, mas as outras edições do Intensivão está disponível, é possível de fazer as outras edições e emitir o certificado, tá? Olha então, só. Vou colocar nos comentários aí, você consegue fazer todas as outras edições. A primeira todo mundo pede, a gente tem que subir, né, Fausto? A gente tem que subir essa. Então, você consegue acessar as aulas das outras edições, emitir o certificado. Todas as aulas estão aqui disponíveis. Por exemplo, eu peguei a Intensivão Pro, que foi a última edição, tem as 3 aulas disponíveis. Você assiste, confirma sua presença, confirmou a presença nas 3 aulas, você automaticamente vai ter o seu certificado, tá? Então é só acessar traction.com/academy, você consegue fazer as outras edições. Então, de novo, você consegue assistir as outras edições, consegue emitir o certificado. Várias pessoas começam a conhecer o Intensivão mais recentemente e acabam maratonando, né, as outras edições, porque conhecimento é perene, né, Fausto? Não importa se foi lá em 2021, se foi agora, todo conhecimento é válido. Então, inclusive eu parabenizo todo mundo que assiste as outras edições também, porque realmente só os fortes, não faço. E o detalhe, Sim, Alex e Eric, o detalhe é que a plataforma, o Traction Academy, ele permite que após a conclusão do curso e a emissão do certificado, a plataforma permite que o aluno ele compartilhe esse certificado automaticamente no LinkedIn, né, lá no perfil dele. E isso é incrível, cara, incrível. Porque eu já vi muitos perfis por aí que às vezes eu clico, eu desço um pouquinho, eu já vejo lá o certificado do Intensivão, edição XYZ, e isso é incrível, cara. Mas assim, eu quero desafiar a galera que está aí nos comentários aí, a 1000, né, que os comentários estão passando aqui, eu não consegui nem acompanhar. Eu queria desafiar a galera que sentou o dedo aí, que já curtiu, quem não curtiu, aproveita para curtir no YouTube, no LinkedIn, para expandir esse conteúdo para mais pessoas, porque é isso que motiva a gente a produzir esse tipo de conteúdo. E gostaria de desafiar todo mundo a compartilhar também a transmissão, para que isso acabe passando pelo feed de outras pessoas que estão ali online, mas que por algum motivo não teve acesso ainda ao link do evento, para que todos consigam compartilhar. Isso ajuda muito a gente e é importante para ajudar a elevar o nível do evento. Sim, Alex, tô impressionado aqui, tem muita gente que é a primeira vez. Então, sim, gente, vocês vão gostar, fiquem ligados. Vocês vão ver o nível das aulas que a gente traz aqui, do conteúdo. Então, eu tô bem animado e tem todo esse conteúdo que o Alex já falou, de aulas que vocês podem disponibilizar, que vocês podem assistir também, tá? Então fique aqui com a gente que vocês vão ver o nível das aulas, vocês vão correndo para ver os outros também. Bom, eu vi muita gente falando, tava desde a Ney Cristina, que pô, já tá, eu vejo o nome dela sempre aí, super querido também. Tem muita gente da segunda edição, terceira, quarta, muita gente da primeira, o Denão ele comentando, e os veteranos, cara. Muito bom. Ó, o Alex Lima, meu xará ali, ó, participei de todas, muito legal, muito legal. E falando em participar, pessoal, uma coisa muito importante pra gente é justamente isso que o Fausto comentou, compartilhar a transmissão nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, que é onde o pessoal mais compartilha também, super, super legal, que mais pessoas vão ser atingidas, e justamente é isso que acontece, você contribui com o nosso propósito, que é compartilhar conhecimento, trocar experiência com pessoas e tudo mais. Então, deixa o like aí na live também. Vamos colocar uma meta de likes, Eric? Eu não sei quanto que a gente está agora no YouTube. Chequem aí para ver quantos likes a gente está no YouTube. E para se inscrever no canal do YouTube que está tendo a transmissão é muito fácil, tá? Você que está aí no YouTube, você vai acessar, você já vai estar na transmissão, né? Claro. Ó, até um looping aqui, hein? Vai ficar maluco o sistema. Aqui, ó, 238 likes. Pô, a gente chega em 500, sim, vai? Fácil. Eu acho que a gente está uns 800 ao vivo. Pô, 500 tá fácil, pessoal. Vamos chegar em 800. Já tá subindo aqui.
Quero ver chegar em 800, tá bem tranquilo. Então deixa o seu like na transmissão. Lá, aqui, logo embaixo também você consegue se inscrever no canal, tá? E com isso você vai ajudar também a gente a construir mais conteúdos, nos motiva cada vez mais a produzir mais conteúdos, né, Fausto? Viu, Alex? Deixa eu fazer um outro desafio, já que eu comecei com essa história de desafio. Falta ali 30 pessoas para a gente atingir a marca de 1.000 pessoas online simultaneamente. A hora que a gente atingir essa marca, a gente já chama o Rodrigo, o Thiago Lopes, para começar a aula de hoje. Vou começar com 1.000 ao vivo. Boa, gostei do desafio. Vamos aí, pessoal, vamos chegando, então vamos aquecendo, né? A ideia a gente sempre traz esse momento de introdução para vocês, para os atrasadinhos, né, Eric? O pessoal que vai chegando aí e tal, que tá pegando um café, tá preparando ali as notas, o papel e tudo mais. E aí, ó, uma ação interessante também durante o nosso evento, nós teremos sorteio todos os dias, tá? Então a gente reconhece quem está ao vivo, a gente gosta muito de disponibilizar o intensivão na nossa plataforma Traction Academy para assistir depois, mas quem está ao vivo tem lá as suas vantagens. E uma delas é ter o direito a concorrer a esses sorteios, tá? A gente também, como prometido, fez o sorteio no aquecimento que por sua vez que foi quase uma aula praticamente, a gente pode dizer que o intensivão terão 4 dias, porque a live de aquecimento foi extremamente rica, com o Benedito, uma fera fantástica ela dele, a aula lá já batendo mais de 1.500 visualizações, certamente vai subir cada vez mais, porque o intensivão puxa também. Então a gente fez o sorteio lá, vamos divulgar hoje os ganhadores, e todos os dias nós iremos fazer o sorteio para quem marcar presença ao vivo, tá? Então você que está chegando agora, avisa o seu amigo aí que se inscreveu no intensivão, cara, vamos estar presente ao vivo, vamos marcar presença lá para a gente concorrer a alguns sorteios. Hoje são 3 cupons de 100% da RMEdu. RMEdu, que é a plataforma de cursos online, tá? Da Revista Manutenção. Essa que tá vendo no print ali, ó, tem uma fotinha de um cara dando risada ali. Tem muitos conteúdos legais, motores elétricos, curso de análise de vibração, tem muita coisa legal ali. E 2 livros de confiabilidade e manutenção preditiva. Pouca coisa ou não, ou faz? Só o primeiro dia já tem tudo isso. O pessoal aí tá generoso, né? São os sorteios de hoje, né? Então, é referente a essa live hoje, e o pessoal que tá aqui, o pessoal nessa live. Você sabe que hoje eu vi no LinkedIn alguém comemorando que chegou o produto que ele recebeu no evento de confiabilidade, né? Confiabilidade em Foco. Sim, acho que foi o Gilmar. O penúltimo evento foi ele mesmo. E aquele evento lá, ele teve um gostinho especial, porque eu não sei se vocês perceberam, mas eu tive reassistindo as aulas e eu percebi que teve uma aula lá que teve mais de 40 mil visualizações. Bateu 50 agora, Faz. Sério? Acabou de bater 50. É isso aí. Nossa, cara. Olha aí. Exatamente. Sucesso. Se o evento passado foi um sucesso, imagina o Intensivão 8.0 que tá começando hoje. Vai arrebentar, cara. Vai arrebentar. Sucesso, galera. Ó, todo mundo pergunta, tem certificado? Cara, tem certificado, com certeza. E para ter o certificado tem que fazer um processo muito longo, que é confirmar a presença. É só isso. Na verdade, é bem tranquilo para você ter o certificado. Então, confirmar a presença em todas as aulas no Traction Academy, como eu comentei. Lembrando que a presença é disponibilizada ao término da aula, então você vai ver que está bloqueado lá no Traction Academy, não vai conseguir, até porque não teve aula ainda, então, não tem como hackear o sistema aí, tem que esperar a live chegar até o final, vai estar disponível ali o botão para você confirmar a presença. Confirmando a presença nas 3 aulas, na segunda-feira, dia 24, teremos os certificados disponíveis automaticamente na plataforma Traction Academy, ok? E outra super novidade, Fausto, essa aqui eu estava ansioso para trazer para o pessoal, que muita gente pediu, né? Pessoal, eu quero curso de análise de vibração e tudo mais. A gente foi atrás, ouvimos a nossa comunidade, então estamos trazendo uma super novidade para a comunidade, que é um cupom exclusivo dentro da Treinatec. O pessoal que é de grupos de análise de vibração aí, que gosta da FUPAI, enfim, sabe muito bem o que é a Treinatec, tá? Eu vou abrir ela aqui rapidamente para mostrar para vocês. É uma plataforma de cursos de análise de vibração extremamente potente, muito rico, cheio de material, extremamente detalhado, com apostila. Abri uma apostila aqui só do básico. Só o básico tem esse nível ali de profundidade. Só pra galera ter um gostinho, só para dar uma olhada. Só um gostinho ali. Tá bem ilustrada, hein? Tá bem ilustrada. Muita ilustração 3D, que é uma coisa que ajuda muito, né? A visualização de como funciona, principalmente um tema como esse, análise de Fourier e diversos outros temas extremamente complexos, né? De certa forma. Então a gente está disponibilizando esse cupom, tá? A gente vai colocar nos comentários também o cupom ali. O cupom é um trocadilho bem interessante, né? É bem fácil de lembrar.
Treina Traction 10x50, tá? O pessoal pode mandar nos comentários aí. Então, esse cupom é exclusivo da comunidade Blue Cap, que é a comunidade da revista Manutenção da Traction, como vocês já sabem. Então, a gente trouxe essa super parceria com vocês. Esse cupom vai estar disponível para a nossa comunidade, então foi algo que a gente foi atrás aí, porque justamente essa é a nossa ideia, né? Ampliar as nossas ações, então a gente faz diversos outros projetos, e esse aqui é uma super novidade. O pessoal que já fez os cursos, a gente já testou, enfim, todo o pessoal da Traction já fez, nossos parceiros já assistiu e tudo mais, e só elogios, realmente muito rico, e só aumenta o número de cursos aí dentro da Treinatec, então fica essa super novidade aí para vocês, tá legal? Essa aqui o pessoal estava pedindo muito, hein, Fausto? Tá, esse curso aí, ele é requisitadíssimo e o pessoal que é da área mesmo de análise de vibração conhece, sabe que é um curso conceituado e muito bom. Eu acabei de ver aqui, Alex, acabamos de atingir a marca de 1.100 pessoas online para assistir a aula de hoje. Realmente incrível a gente ter alcançado essa marca e eu espero que a gente consiga corresponder a essa expectativa aí que o pessoal criou em cima do Intensivão 8.0. Bora lá, porque agora eu desafiei, agora tem que cumprir a promessa, hein, Alex? Bora. Ó, estamos quase 500. Estamos quase 500 likes aqui, eu tô de olho. Boa, é verdade, meta de like, vamos deixando o like aí, pessoal. Ó, rapidamente, um pouco do cronograma, tá, que a gente vai seguir. Então, hoje, a aula do Thiago Lopes, já ele vai estar aqui com a gente, falando sobre a preditiva dentro da confiabilidade. Amanhã, uma aula super, super prática, que é monitoramento online, implementação e uso, vai falar muito sobre a questão de implementar monitoramento online, como é esse processo e tudo mais. E depois, no último dia 19, uma aula extremamente técnica, que são técnicas avançadas de análise de vibração, com o Adriano Borges, que é PhD e super especialista no tema, Lucas Custódio e Granzotti também, ambos super especialistas em ciência de dados e análise de vibração com monitoramento online. Pouca coisa ou não, Eric Fausto? Ó, eu falei que vai ser o intensivão o mais técnico de todos, porque cada aula é um curso, basicamente. Então, vai ser um curso resumido, denso, condensado. Então, não percam cada uma das aulas, que vai ser demais. O mais fraquinho na aula de hoje sou eu, né, que estou aqui, apesar de ser engenheiro de manutenção, de confiabilidade, eu sou figurante nessa história aqui hoje, viu? Falando em figurante, já a gente vai chamar o protagonista, né, Fausto, que é o Thiago. Antes disso, a gente vai passar um videozinho rápido. Na volta, o Thiago já vai estar com a gente para falar de preditiva dentro da confiabilidade. Já, tá bom? Já estamos de volta. Alô, Oswaldo, tá na escuta? A produção tá toda parada, a máquina quebrou de novo. Olha, não é drama não, mas a vida de quem trabalha com manutenção não é fácil. Tem que ouvir um monte por causa daquela máquina que parou do nada. E quando consegue arrumar, outra bucha. E é tanto perrengue que às vezes a gente só queria poder prever no futuro, né? Mas não se preocupe. É por isso que existe a Traction. Com o monitoramento da Traction, você fica sabendo de tudo o que acontece com as suas máquinas e ainda por cima recebe alertas ao mínimo sinal de falha. Olha isso, não te falei? Olha lá, a solução. Autonomy at better time. Boa noite, Thiagão. Seja muito bem-vindo, cara, o nosso intensivão. A palavra é toda sua, fique bem à vontade. O Thiago, para quem não sabe, mandou já nos privados ali, ó, 1.100 ao vivo. Que responsa, né, Thiago? Vai que é sua agora, cara. Fique à vontade. Tá, joia. Boa noite, pessoal. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Thiagão, fique à vontade. Thiago, a responsa é grande, você que lute, viu? Você que lute. E o pessoal estava comentando ali, deixando nos comentários, né, sobre a Treinatec. Pessoal, o cupom já está valendo, tá? O pessoal que está aí na dúvida, o cupom vai começar depois do intensivão, não. Você já consegue usar o cupom, tá? Treinatraction 50x10, tá bom? É meio difícil para lembrar esse código, hein, o Eric? Tem que facilitar o pessoal. Ô, Alex, mas só para dizer aqui que a gente bateu os 500 agora. Batemos os 500? Então, batemos os 500 likes. Meta 800 tem que dobrar agora, a meta, então. Vamos ter que dobrar. Tem que dobrar a meta. Boa, muito bom, fantástico. Thiagão, vai que é sua, cara, fique à vontade. Muito boa noite. Bora para action, então. Boa noite, galera da confiabilidade, da manutenção. É um prazer estar
tá fazendo a abertura aí do Intensivão 8.0, né? Técnicas de manutenção preditiva na indústria 4.0. Queria, no primeiro momento, aí, agradecer aí a Traction pelo convite, né, e pela responsabilidade de estar trazendo um conteúdo prático, técnico, né? Espero que eu consiga transmitir aí durante esses 50 minutos aí um pouco de valor agregado aí das experiências, das práticas que a gente vive no dia a dia da indústria, tá? Então, falar de preditiva, né, dentro da confiabilidade, eu acho que é uma forma que a gente busca para potencializar cada vez mais os resultados dentro da indústria, né? Mas eu gostaria de me apresentar antes, né, de entrar no tema principal. Tiagão, aí. deixa eu... a produção me falou que no seu slide não dá para ver, cara. Deixa eu... Quem sabe faz ao vivo. Deixa eu puxar. Já... Não, ao vivo é assim, não tem... Tá tranquilo. Espera aí. Interromper o compartilhamento. Tenta de novo. Vamos tentar de novo. Por isso o pessoal vai chegando aí. O pessoal perguntou ali, ó, o cupom de novo, vou repetir, hein? Treina Traction é 50 vezes 10 ou 10 vezes 50? Agora vai. É 10 vezes 50. 10 vezes 50. Pô. Vamos ver, apareceu agora? Fantástico, Tiagão, é isso aí. Beleza. Bom, pessoal, então deixa eu me apresentar para vocês, né? Eu sou o Thiago Lopes, sou natural de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. Sou casado, pai de 2 meninas, né? Sou gremista, estou bem aí no Brasileirão e também chegando aí na Copa do Brasil, né? Tenho como hobby aí corrida de rua, praticar atividades físicas aí para poder equilibrar com a rotina bastante pegada aí da área industrial, né? E atualmente estou morando em Salvador, na Bahia, desde 2018. Né? Sou um gaúcho, moro na Bahia, hoje estou em Brasília aqui fazendo esse bate-papo com vocês aqui de um hotel. Então, sou engenheiro mecânico, né? Tenho MBA em gestão de projetos. Sou pós-graduado em gestão de negócios empresariais pela Fundação Dom Cabral. A especialização também em engenharia de confiabilidade, PCM, que foi a minha escola aí durante muito tempo. Venho das origens aí do TPM, né? Fui operador manutentor aí durante alguns anos aí dentro do Grupo Gerdau. Sou formado também dentro da cultura Lean Manufacturing e sou Master Black Belt aí em Six Sigma, tá? Tenho 23 anos aí na área industrial, tive experiência tanto no Brasil e no exterior, trabalhando em algumas regiões aí da América Latina também. Hoje estou trabalhando na Cibra, né, como gerente corporativo de engenharia de manutenção, né? Muito feliz aí por estar fazendo parte dessa excelente empresa, esse trabalho que a gente vem desenvolvendo hoje dentro da Cibra, dentro da engenharia de manutenção. É um trabalho de muito destaque aí no mercado nacional, tá? E eu tenho como propósito de vida aí compartilhar conhecimento, inspirar pessoas, né? Isso é o que me move, poder estar aqui nessa noite de hoje com mais de 1.000 pessoas aí, trazendo um pouco do que eu aprendi, né? E se tiver um colega aí que saiu com algum conceito, com algum aprendizado, eu já me sinto realizado aí. Então, muito satisfeito aí por esse momento, tá? Pessoal, então entrando no nosso tema principal aqui, né? Visão geral da manutenção preditiva. A preditiva é uma das estratégias mais rentáveis que a gente tem hoje dentro do nosso portfólio aí de gestão de ativos, né? É necessário que a gente tenha esse conceito muito bem claro, muito bem estabelecido. E eu gosto de trazer muito a parte conceitual, porque quando o conceito está alinhado, a gente consegue transitar melhor aí na aplicabilidade no dia a dia das ações, né? Então é o tipo de manutenção que consiste, né, em realizar manutenção instrumentada com frequência pré-estabelecida, né, visando predizer uma falha. A partir do momento que você consegue atuar antes da falha funcional acontecer, você tem aí um ganho já de atividades aí pela parte de análise e pela parte de aplicabilidade aí dos conceitos, né? A própria NBR 5462, né, ela traz o conceito aí da preventiva, né, que é a técnica que a gente aplica para evitar a falha, né? E já na preditiva, né, a gente quer encontrar o modo de falha. Então, muitas vezes, para a gente tratar as causas ou evitar os problemas, a gente precisa atuar no modo e efeito de falha. Então, o modo e efeito de falha, ele traz uma conexão direta com as técnicas de preditiva que a gente utiliza, né? Então, é uma relação muito, muito clara para a gente poder entender a severidade, encontrar o estágio onde a
a falha se encontra, né? Então isso possibilita a gente, por meio do monitoramento aí, intervir antes da falha funcional, né? Então esse conceito é muito importante a gente ter ele muito claro para poder transitar aí na aplicabilidade, né, de forma muito prática no dia a dia, né? Então, a confiabilidade também, né, pelo próprio conceito da NBR 5462, é a probabilidade de um item poder desempenhar uma função requerida sob dadas condições durante um dado intervalo de tempo, né? Então, a confiabilidade é uma medida, né? Aqui eu trago um exemplo, né? Um item, a caldeira, né, função requerida produzir vapor, condições específicas, 130 toneladas hora, 65 kg/força por centímetro quadrado e 475 graus Celsius. Intervalo de tempo 720 horas, né? Então, de uma forma muito prática para a gente conectar no nosso dia a dia aí com os equipamentos e com os sistemas que a gente tem para poder visualizar o que de fato é essa medida de confiabilidade, né? E tem um ponto de atenção que é muito comum, né? O pessoal comentar que implementou a preditiva, implementou a confiabilidade, né? Eu acho que são coisas diferentes, mas a preditiva potencializa muito os ganhos de confiabilidade. É por meio da preditiva que a gente consegue melhorar os resultados de confiabilidade, né? Então, a principal diferença, né, entre preditiva e confiabilidade é que a manutenção preditiva ela é uma estratégia, né? E dentro dessa estratégia tem uma abordagem específica para poder lidar com os ativos, né? Já a confiabilidade é uma medida característica inerente da própria performance dos equipamentos, né? Então, buscar cada vez mais, né, essas informações aí de utilizar os dados preditivos, né, que são coletados por meio de diferentes situações, isso nos ajuda a tomar ações preventivas, né, para obter melhor aí os resultados de confiabilidade dos ativos físicos. Essa figura aqui eu gosto muito dela, né? O equilíbrio entre os direcionadores conflitantes, né? Precisamos garantir bom desempenho, com custo adequado, com o mínimo de risco possível, né? Então, quem está no dia a dia aí da indústria, né, sabe que realmente a gente precisa buscar esse equilíbrio aí, né? E uma forma que a gente tem de buscar esse equilíbrio, né, é trabalhando o mindset aí com a visão de preditiva e confiabilidade. E quando a gente integra essa visão, né, quando a gente olha aí a condição de desempenho, né, a gente precisa ter uma medida de atuação assertiva, né, evitando retrabalhos, né, buscar a melhor performance técnica aí, tanto de máquinas, equipamentos e sistema. Não adianta o motor falhar, porque a gente entende que o sistema falhou, né? Então, se o sistema falhou, a gente perdeu como um todo, né? Então, a gente precisa, quando olhar o desempenho, a gente precisa ter uma visão mais holística do processo, né? Trabalhar cada vez mais essa visão para poder tomar as decisões, não somente naquele equipamento pontual, mas sim trazer uma visão de integração também para a tomada de decisão, né? Com o time de planejamento, o time de execução, de operação, é onde a gente consegue, de fato, melhorar o desempenho. Quando a decisão ela é compartilhada e ela tem um embasamento técnico para a tomada de decisão, isso acaba potencializando não somente o resultado do equipamento, do sistema, mas o próprio clima e o ambiente de trabalho, porque todos são parte da decisão e do resultado, né? Então, integrar tudo isso com pessoas também liderando nessa tomada de decisão é um grande valor que tem para o negócio. E quando a gente fala em custo, né, tem aquela velha história que todo mundo conhece, né, ou compra por preço, né, se a gente compra por preço, a gente não recebe valor, né? Então, quando a gente fala aqui do Life Cycle Cost, né, a gente precisa ter essa visão muito bem estabelecida nos conceitos aqui, para poder trazer cada vez mais os resultados, né, que equilibram também com a gestão financeira do negócio, né? Trabalhar cada vez mais também aí o TCO, né, que é o Total Cost of Ownership, é o custo de propriedade na tradução literal. Então, seja na contratação de um serviço, seja na compra de peças, máquinas ou equipamentos, quando você integra a visão do custo e olha e passa a olhar a visão do custo do ciclo de Ficou mudo aqui para mim. Deu uma travadinha. Falha inesperada detectada, hein?
Já que o Thiagão volta aí. Mas puxando o gancho do que ele estava falando, Alex, quando eu vejo essa imagem, eu penso muito em como... Voltou, Thiagão? Voltou? Tá voltando. Voltou. O Thiagão estava falando aqui para o Alex que essa imagem para mim é muito clara como a gente fala como que os manutentores a gente tem que ser um gestor de risco, né? No fim das contas, você querer manter os equipamentos, lidar com confiabilidade, no final das contas é fazer uma gestão de risco. Eu vi que alguém mandou aqui nos comentários falando de matriz de criticidade, como que você enxerga os riscos junto com a criticidade, né? Então, quando a gente está equilibrando o risco, então, para cada ativo, eu vou ter um risco que para mim é tolerável acertar para aquele equipamento, enquanto para outro vai ser um outro grau do risco que para mim é aceitável. Então, todas as técnicas e abordagens que a gente vai ver aqui, que a gente vai ver nas outras aulas, no fim das contas, são métodos e formas da gente lidar com esse risco, né? Para a gente conseguir ganhar mais confiabilidade, diminuir risco nos meus ativos críticos e tudo mais. Então, acaba sendo essa gangorra, essa balança de peso que a gente vai abordando para cada tipo de ativo e cada técnica vai ter sua aplicação, seu jeito de usar e tudo mais, né? Perfeito. E eu acho que essa visão aqui, quando difundida no chão de fábrica, né, o próprio técnico, manutentor, tendo propriedade, sendo protagonista na integração disso, a gente tem resultados expressivos aí para a própria gestão, né? Então, é uma conexão muito, muito clara, e a gente sabe também que quando a gente fala em gerir risco, né, a gente está falando a linguagem dos negócios, né? Cada vez mais hoje a gente precisa rentabilizar os negócios e tomar decisão onde a gente tem esse equilíbrio e tenha riscos, no mínimo, compartilhados e controlados, né? E aí a própria preditiva acaba trazendo aí uma visão muito clara como que a gente conduz e toma as decisões dentro desse processo da própria gestão da rotina. Porque a profissionalização na tomada de decisão é o que evidencia aí a tua assertividade nos resultados do negócio, né? Então, eu gosto muito dessa figura aqui, porque quando ela é difundida com um cara que está com a mão na ferramenta, consegue integrar e saber que ele está buscando o melhor desempenho, está trabalhando com uma condição financeira adequada, né, que não é comprar somente o mais barato, obviamente tem que ter um equilíbrio, como a gente fala, né, mas principalmente gerir essa condição de risco aí é uma clareza e uma visão integrada que a gente tem dentro desse processo aqui, que faz muito sentido aí principalmente para o chão de fábrica. E aqui eu trago uma visão, né, do acidente aí do dia 11 de fevereiro de 2019, né, o Ricardo Bochart, jornalista aí que ganhou 3 vezes, né, o prêmio Esson, um dos prêmios mais prestigiados aí do jornalismo, né, ele, num acidente aéreo, ele veio a falecer. Então, acho que muito conhecido, muito, muito bem, muita referência aí para todo mundo, né? Então, muitas coisas aconteceram, né, durante todo esse processo aqui do falecimento aí desse acidente, né? Então, não foram identificados aí registros de manutenções, né? Foi feito overhaul, parte do overhaul foi realizado e parte não foi realizada. O módulo do compressor, né, havia submetido ao reparo, motivo de limar, ele permaneceu. Aqui tem um ponto preditivo, né, a gente fazer a análise de óleo, identificar aí os principais pontos relacionados a esse modo de falha. Né. Aqui houve um entupimento, né, do tubo que fazia a lubrificação do próprio rolamento lá do motor do compressor. O manual de operação e manutenção, né, exigia trocas de óleos fossem realizadas a cada 600 horas ou 12 meses. Né? Então, alguns pontos aqui que foram critérios aí durante o período de acidente, que ficou muito claro sobre a falha que houve aí nesse compressor aí do motor do helicóptero aí do falecimento. Né? Aqui eu trago algumas imagens, né, do tipo do helicóptero que era, o relatório, né, apontando aqui as condições do overhaul, o resumo das não conformidades encontrada também, né, percebe-se aqui, né, as inspeções, o que está em amarelo aqui na terceira figura maior ali, foram manutenções não realizadas, que foram registro aí de não conformidades,
trouxeram aí que não foram realizadas as manutenções conforme o ciclo pré-estabelecido, né? A própria aeronave, né, ela não estava autorizada a fazer o tipo de voo que ela estava fazendo. Então, aqui a gente já vê uma outra condição do acidente, né, que também não é só a técnica, é a própria condição do próprio comportamento humano, né, e das necessidades que a própria empresa estava passando, né. O próprio piloto era o dono da empresa, né, e essa aeronave estava sem manutenção já há muitos anos. Então, isso fez com que gerasse toda uma condição de não realizar as manutenções adequadas e criasse meios aí de sobreviver o próprio negócio dele voando com maneiras alternativas, né? Só que nós estamos falando em vidas, né? Quando a gente trata a manutenção, principalmente preditiva ou toma decisão, né? A gente precisa ter essa consciência, né? Que uma tomada de decisão errada, a gente coloca um monte de vidas em risco, né? Então, eu gosto muito de fazer a correlação, né, da preditiva com a confiabilidade e a parte de segurança e conectar a liderança que precisa influenciar para poder estabelecer e para fazer aquilo que precisa ser feito, não aquilo que dá para fazer. Então, durante todo esse contexto de tomada de decisão, tem caminhos alternativos aí que acabam gerando toda uma condição vulnerável para o próprio sistema, né? A própria troca de óleo, né, que não foram realizada pelos períodos estabelecidos também, os pontos em amarelo que a gente vê aí na tabela. Esse aqui era o sensor, esse que vocês estão vendo aqui na figura 50, material metálico depositado nos detectores de partícula metálica. Então, esse material aqui acionava, né, um comando elétrico e acendia uma luz no painel, dizendo que aquela aeronave não podia voar porque estava com falha no sistema de lubrificação. E aqui é o próprio rolamento, né, já trazendo aqui uma visão fraturado, né, já com condições críticas, né, não podendo trabalhar dentro da própria função dele, né. E toda aeronave, quando tem o travamento do próprio rolamento e a falha do compressor, existe uma forma dele fazer a aterrissagem, né. O problema é que no local que ele decidiu que iria fazer, próximo a 2 viadutos, estava passando um caminhão também. Então, teve uma coincidência aqui, né? Então, houve a colisão, né? E no momento da colisão, houve a morte aí pelo próprio impacto, né, que teve aí desse acidente, né? Os próprios registros de manutenções aí durante a própria análise do acidente estavam rasurados, né? Baixa confiabilidade em dados, informações, não tomada de decisões, né? Tudo isso gerou essa condição aí da gente perder aí profissionais, famílias, né? Por não tomar decisões aí que cabiam, né, de maneira assertiva dentro desse contexto, né? O próprio relatório traz aqui que tinha muitas dúvidas, né, sobre os registros de manutenção da aeronave, ordens de manutenção, né, sendo realizado pelo próprio operador aqui por diferentes ordens de manutenção, trazendo contextos diferentes, né. Então, o que a gente tem de aprendizado aí, né, desse próprio acidente aqui? Manutenção não realizada conforme estratégia, ou seja, a partir do momento que se estabelece uma estratégia, né, as manutenções não foram cumpridas dentro do prazo, dentro da frequência estabelecida. Falta de documentos e registros de manutenção, a falta de um histórico para poder tomar decisões adequadas, 30 anos sem manutenção em um módulo que deveria ser a cada 3.500 horas. Houve aí o travamento do rolamento em pleno voo. A empresa não era homologada. Quem contratou, né, a empresa para poder fazer o transporte, né, verificou aí somente o registro da aeronave. Então, o regulamento não foi cumprido. O piloto, que era o dono da empresa, passava aí por problemas financeiros. Após deixar o Ricardo Bochá aí do destino, né, o piloto decolou para um aeródromo próximo, né, onde ele identificou esse alarme, né, e pousou no centro de manutenção. E aí foi se identificar aí, durante o processo de análise, que ele optou por não fazer a manutenção, porque a partir do momento que aquela limalha
né, dentro do óleo, acionou o comando elétrico que trouxe, né, a luz aí para no painel, né, a aeronave não podia partir, né, então foi tomada uma decisão, né, de partir dentro daquela condição por não fazer uma manutenção. Mais de 30 anos, né, sem revisão, né, o motor veio a travar, e 39 meses sem uma troca de óleo. Então são dados muito claros aí que não é somente a técnica, né. Esses depósitos de carbono, né, acumulasse na tubulação que servia para lubrificar o rolamento número 2 do compressor, então essa limalha, esse entupimento que teve, fez com que o próprio rolamento não tivesse a lubrificação adequada. E sem essa lubrificação adequada, ele veio a deteriorar, né, e veio a travar aí em pleno voo. Esses sensores aí de chip detector, né, acionou esse circuito elétrico aí dentro do painel do avião e ficou com esse alarme, mais uma condição aí de voo, né, fora do contexto adequado. E por isso não se pode dar partida no motor do avião com a luz acesa, né? Então o travamento do rolamento e a falha do compressor do motor foi algo também anunciado já há um bom tempo, né? O próprio piloto tomou uma decisão, né, inconsequente aí dentro desse contexto. Então, quando tem esse travamento, aí existe uma forma, né, de fazer esse pouso, né, fica girando livre aí as pás do motor e o compressor para ele poder aterrissar. E aí, quando houve o impacto, teve um incêndio, né, e nesse começo aí eles não tinham mais vida, né. E aí fica a reflexão aqui, né, o que isso tem a ver com preditiva, com confiabilidade. A gente está falando aqui de análise de óleo, né, de análise de parâmetros, né, de rolamento, de sinalizações. A falta de uma tomada de decisão, né, por condições financeiras, por condições de não ter uma visão de risco, ou ter a visão e não poder fazer por outras condições, tudo isso gera uma consequência, né, e foi o que veio acontecer durante essa experiência dessa análise aqui, né. E aí termina a história, né, de um grande jornalista, de um piloto. A gente viu aqui também que não existe uma causa isolada, né, foi a combinação de diversos fatores, comportamento, decisões erradas. Eu deixo uma reflexão aqui, né, quais são os sinais, né, que você está ignorando no seu dia a dia, né. Temos monitoramento online, temos monitoramento offline, quais são os relatórios que a gente tem, que a gente analisa, que nos direcionam para a tomada de decisão. É importante o fator humano aqui na tomada de decisão, porque se a gente não toma uma decisão, né, existe um custo também na não tomada de decisão, tanto da não tomada de decisão quanto da tomada de decisão errada, né? E principalmente quando envolve vidas, né? Como é que estão seus planos de manutenção, né? Estratégia, frequência, execução e controles. Não basta ter os planos, né? Como que a gente faz o gerenciamento dos planos de manutenção e das próprias estratégias de manutenção? Como que a gente executa a qualidade da execução? Quais são os controles que a gente tem para poder monitorar e medir o resultado que os próprios planos estão entregando? Quanto custa não seguir um alerta, né? Se é possível mensurar. Tem um dado aí no site do Ministério do Trabalho que a cada 48 segundos tem um acidente de trabalho no Brasil. E a cada 3 horas e 48 minutos uma morte. Né? É um dado muito significativo. Né? Então, quando a gente fala em confiabilidade, quando a gente fala em preditiva, a gente fala também em tomar decisões, né, para melhorar a condição da saúde dos ativos físicos, mas também fazer com que os ativos humanos sejam capacitados e qualificados e saibam integrar tudo isso para uma tomada de decisão. Né? Então, o que nós levamos, né, desse acidente para as nossas rotinas? Né? A falha de um equipamento, olhando a consequência, o que a gente tem feito no nosso dia a dia? Né? A gente diz o que tem que fazer ou a gente simplesmente faz aquilo que dá?
isso aqui é uma divisão muito interessante dentro do dia a dia da tomada de decisão. Muitas vezes tem o foco na disponibilidade, né? Liberar logo para rodar, né? Mas o custo disso muitas vezes pode ser imensurável, porque a gente precisa, principalmente quando a gente está agora nesse movimento aí todo de tecnologia, indústria 4.0, a gente tem dados para tomar decisão. A gente pode trabalhar de forma mais programada, mais planejada, e é preciso trazer tudo isso para um contexto e ter esse posicionamento do dia a dia. É muito legal ver o técnico se posicionando, o inspetor de rota, trazendo o desalinhamento da bomba, o problema do acoplamento, né, o motor que está com aquecimento, a falta de lubrificação que se tem, né, e o que nós fazemos para tomar essa decisão, né? Então, a confiabilidade, né, ela tem um investimento inicial, né? A gente precisa patrocinar isso, né? Porque precisa trabalhar essa cultura da tomada de decisão, sair do imediatismo e para as decisões mais assertivas para ter resultados aí no médio e longo prazo. Procedimentos, processos, métodos e sistemas, né? Tudo isso faz com que a gente precisa seguir procedimentos, precisa ter os procedimentos, precisa estabelecer os processos para poder gerir, precisa ter métodos adequados e precisa ter sistemas, né? Hoje, sem sistema, eu não consigo ver um gerenciamento assertivo sem ter sistemas adequados, né? Seja da preditiva, seja um ERP, a gente precisa ter dados para tomada de decisão. E quando a gente integra isso, né, com as pessoas, né, criar procedimentos, definir processos, capacitar e qualificar nos métodos e utilizar o sistema, é um caminho muito, muito interessante aí que a gente precisa trabalhar no dia a dia. E aí a gente fala um pouco de conhecimento, habilidade e atitude, né? Não basta conhecer, ter habilidade se não tiver atitude para fazer. Acho que a atitude, né, no dia a dia, principalmente da área industrial, é o que move aí para os resultados, né? Acho que o conhecimento ele tem e precisa estar sempre atualizado, né? As habilidades elas vão acontecendo e vão desenvolvendo e vamos organizando para que a gente consiga ter cada vez mais esse CH aí, mas o que nós precisamos mesmo mobilizar no dia a dia são atitudes protagonistas, né, para poder ter tomadas de decisões assertivas no dia a dia da gestão industrial. E aí aqui eu trago... Opa! Só comentando rapidinho, né, porque eu acho muito interessante isso que você comentou, né? Conhecimento, habilidade, perfeito, mas se não tiver atitude, não sai da frente, né? Às vezes a gente tá muito acostumado com a nossa rotina, sempre foi assim, é assim mesmo, e as coisas vão acontecendo, vão rolando, e entra naquele jeito e fica na mesmice, né? Por isso que a gente fala tanto de atitude, é o ver e agir. Poxa, eu vi uma não conformidade, eu sei que aquela máquina tá vazando, mas ela tá ali, ela sempre vazou, ela sempre... Até que o dia que pode acontecer um sinistro ali, por algum outro problema, né? Então, essas pequenas atitudes, a gente realmente ter o conhecimento, ter a habilidade, mas ter a atitude, fazer proposta. Olha, vamos fazer uma outra intervenção aqui. Se eu for lá fazer na serralheria, a gente consegue fazer um jeito aqui para sanar aquele vazamento. Na indústria que eu trabalhava, a gente tinha tantos cases assim bacanas que geralmente vinham dos próprios técnicos que estavam ali, porque isso era muito incentivado, a atitude do ver e agir, e foram muitos casos assim de atitudes que partiram dos próprios técnicos, dos operadores que estavam direto nas máquinas, né? Então, a atitude tem que ser fundamental para a gente conseguir não só trazer mais segurança para a fábrica, mas para as pessoas, né? Que no fim das contas vai ser o grande beneficiado de todas essas ações. Perfeito. Muito bom. E aqui eu trago uma visão do FEMEA, né? Que quando a gente define a estratégia e vai trabalhar preditiva, a gente precisa conhecer o quê? Modos e efeitos de falha, para definir qual que é a estratégia que a gente vai definir dentro do plano, para poder monitorar aí a evolução dos defeitos, né? Então, uma ferramenta aí fundamental, né, para a composição do plano de manutenção, e não olhar somente o componente, né, mas olhar a função dele dentro do próprio sistema, e definir os modos e efeitos de falha, definir ali o risco, né, o RPN, e os planos de manutenção e as frequências que vai
ser estabelecidas, né, na configuração do próprio sistema, né? Uma vez que eu desenvolvi alguns planos, algumas revisões com a equipe técnica, o nível de aprendizado, quando você conecta aí operação, manutenção, time de segurança, né? Essa equipe multifuncional, né, dentro da composição de uma estratégia de manutenção, isso tem um valor agregado muito interessante aí para o dia a dia, né? Você acaba tendo um melhor nível de engajamento também, né? E quando você integra, né, a tua estratégia de manutenção, que não é somente manutenção, né, a própria estratégia do ativo, né, você consegue ter uma melhor aderência, né, da própria execução dentro do processo, né? Então, quando a gente fala aí em preditiva, né, a gente precisa conhecer as estratégias e identificar os modos e efeitos de falha. A partir do momento que você identifica os modos e efeitos de falha, você identifica qual técnica que você vai colocar e vai definir para poder monitorar o ciclo de vida, né, e as falhas potenciais que tem aí durante o ciclo de vida de um ativo, né? Então, técnicas da preditiva, né, que a gente precisa cada vez mais utilizar para tomada de decisão, né, termografia, análise de óleo, né, ultrassom, análise de trincas, análise de vibração. Hoje o próprio monitoramento online acaba te integrando aí uma série de correlações de variáveis junto com a IA, né? Facilita, inclusive, as análises e as próprias tomadas de decisão no dia a dia, né? E não tem como falar de estratégia e modo de falha se não trazer a curva PF aqui, né? A curva PF, ela é uma representação gráfica, né, da vida útil de um equipamento, né, onde a gente conhece aí, né, as estratégias. A curva PF ela pode ser usada tanto para a configuração das estratégias aí dentro de um plano de manutenção, né, quanto para identificar aí os intervalos e as técnicas que a gente pode correlacionar para melhorar a condição, né, da própria performance do ativo, né, evitar com que a gente tenha aí a falha funcional, né? Então, a gente precisa conhecer o intervalo PIF aí dos nossos ativos, né? E de fato é um ponto muito interessante, né? Conhecer aí os críticos As, principalmente, quais são as falhas, quais são os tempos de reparo, quais são os intervalos que se tem. E aí a gente fala de falha potencial, né? É um defeito, modo de falha ou um sintoma. Exemplo, ruído anormal do rolamento, a falha é sempre progressiva, né? O que é falha funcional? É uma bomba que precisa bombear 80 metros cúbicos, gira a uma altura manométrica de 30 metros, 24 horas por dia. Se ela parou de bombear, né, 80 e bombeou 75, ela não cumpriu essa função, né? Então, ela cumpriu essa função parcialmente, né? Então, se houve o travamento de um rolamento e a bomba deixou de executar essa função, isso é uma falha funcional. Então é importante a gente entender que falha potencial é o estágio de defeito, onde a gente identifica aí as questões que estão evoluindo até a falha funcional. E aqui a ilustração da curva PF, né? A gente sabe que toda estratégia que a gente tem aí de gestão dos ativos, né, com inspeção sensitiva, rotas de lubrificação, instruções operacionais, capacitar o pessoal de manutenção, né, ter a preditiva aqui como estratégia core, né, trabalhar o planejamento e programação, né, e ter essas manutenções planejadas, a gente busca ter uma condição ótima de operação do ativo, né? Mas a gente sabe que durante o seu ciclo de vida, né, e a gente pode falar talvez um pouco da curva da banheira, a gente sabe que tem, né, uma condição de evolução e degradação ao longo do ciclo de vida. Então a curva PF ela serve aqui para nos mostrar a evolução da falha potencial até a falha funcional e quais são as técnicas, né, que a gente tem para poder utilizar e monitorar para tomada de decisão. E o que é muito importante trazer aqui, né, a partir do momento que a gente consegue identificar as falhas, elas precisam ser comunicadas e elas precisam ser atendidas, né, para poder serem planejadas e serem programadas. E a forma de levar isso, ela precisa ser da melhor forma possível, né? Eu acho que precisa ter uma comunicação assertiva, porque quanto mais próximo da falha for a atuação, maior vai ser o custo, né? Quando a gente olha essas barras do gráfico aqui embaixo.
Então, é necessário atuar no tempo certo também, né? Trabalhar com MTTR adequada à condição e ter a preditiva aí sendo potencializada aí para tomada de decisão mais assertiva no dia a dia da gestão. E aí, quando a gente fala nesse contexto, né, de tomada de decisão, aí eu trago uma visão aqui de excelência operacional. Muitas empresas aí têm o TPM, o Lean Manufacturing, né, Six Sigma, gestão das NRs, né, SMED, troca rápida de ferramenta, procedimentos operacionais padrão, processos, né, projetos de melhoria, soluções de problema, né, análise de URCA, manutenção centrada em confiabilidade, FEMEA, preditiva, e a gente está numa onda aí saindo da automatização e indo para a digitalização, né? Então, falamos aqui bastante de ferramentas e tecnologias, mas o que a gente busca realmente é a performance, né? E como que a gente entrega a performance aí para o nosso resultado, né? Precisa conectar planejamento e execução para ter uma visão de confiabilidade. Se trabalhar de maneira departamental, não conectada, não adianta ter a melhor estratégia, né, ter um planejamento adequado se a execução não comporta a condição que você desenhou, né? Muitas vezes na execução a gente acaba ganhando o jogo, né? Mas eu costumo dizer que no planejamento é que a gente prepara a vitória, né? Então precisa ter essa integração e a confiabilidade ela acaba muito conectada. Acho que travou de novo. O áudio dele travou para mim aqui, Eric. Travou para você? Deu uma travadinha. Acho que voltou já, né? Voltou. Eu volto, acho que posso fazer um comentário aqui para ganhar tempo. Acho interessante que o Thiago vem trazendo ali quando ele apresentou a curva PF. Eu achei assim muito interessante porque eu acabei sendo induzido a fazer um paralelo entre o ciclo de vida do ativo e a manutenção, né? Porque a manutenção ela precisa utilizar desses recursos, dessas estratégias de manutenção preditiva, preventiva, para manter, pelo menos, né, o ciclo de vida para o qual aquele ativo foi desenvolvido, né? Quando você deixa ali algumas coisas por fazer ou não feitas, né, quando você negligencia alguma etapa da estratégia ali, de manutenção preditiva, preventiva, você acaba reduzindo o ciclo de vida desse ativo, né? Às vezes ele foi projetado para durar um determinado tempo, e ele acaba durando menos, que foi o que aconteceu com o exemplo que o Thiago trouxe, que eu achei incrível, assim. Ele deve ter buscado material no site do CENIPA, que é onde eles fazem essa investigação lá a partir da aeronáutica. E, assim, achei incrível, Thiago, aquele exemplo ali, justamente porque ali você, por falta de manutenção, comprometeu não só o ciclo de vida do ativo, como também comprometeu a saúde, a integridade e o meio ambiente também, né? Então, assim, só para resenhar o que você já trouxe de conteúdo para essa aula, que está incrível, e devolva a bola, levanta a bola para você continuar cortando aí com a destreza que está incrível. Vai lá. Beleza, Fausto, valeu. E aí uma das questões que eu trago, né, e acho que vem muito em cima dessa conexão que você trouxe, né, a gente precisa envolver as pessoas, né, a gente precisa trabalhar os processos, a gente precisa ter ferramentas e usar a tecnologia a nosso favor, né, a nosso favor, que eu digo, quando você tem pessoas, as pessoas são que entregam resultados, então você precisa ter essa conexão, né. Os processos precisam ser customizados e desenhados pelas pessoas. A ferramenta precisa ter habilidade para aplicação, né? E a tecnologia acaba vindo para poder potencializar e acelerar a tomada de decisão. Porque no final das contas, né, o que todo gestor e que toda empresa precisa no final do dia é o quê? Aumentar a disponibilidade, ter o menor custo aí na visão do Life Cycle Cost, né, que é o custo no ciclo de vida do ativo, que os ativos operem, né, com elevado nível de segurança, né, que a gente consiga aí reduzir as falhas, né, ou seja, ter um maior MTBF, né, agilidade no reparo quando houver a corretiva, né, evitar retrabalhos e perdas e eliminar desperdício, né. Eu acho que quando a gente traz essa visão integrada, né, a gente fala de ferramentas, a gente fala de processos, a gente fala de tecnologia, a gente fala de pessoas. E isso é o que move hoje as indústrias aí a serem competitivas e serem mais rentáveis.
né? Não adianta ter e não saber aplicar, né? E não adianta ter as pessoas não preparadas. Então, preparar as pessoas é o primeiro passo para que a gente consiga ter cada vez mais um melhor nível de engajamento, né, nas tomadas de decisões e conectar o propósito de cada negócio, né? E aí aqui eu trago uma das minhas escolas, que foi o PCM aí por muitos anos, né? Todo o processo de manutenção tem as suas entradas, né? Tem o próprio processo de planejamento e programação, né? E tem as saídas de manutenção, né? Então, o que tem de entradas dentro de um processo de manutenção, né? Nós temos os planos de manutenção, que são derivados aí das próprias estratégias, né? Preditiva, inspeção, sensitiva, termografia. Tem a gestão das notas, né? Que são as corretivas planejadas, corretiva emergencial, né, modificação, instalação, aquelas caminhadas técnicas, aquele Gemba que a gente faz junto com os coordenadores, com a supervisão, para poder identificar defeito, né, onde o time da operação coloca aí a melhoria, a pintura no corrimão, a isolação da área, e toda a parte de cadastros e arquivamentos, né. Hoje, documentação técnica é fundamental para você conhecer, né, o seu equipamento e ter dados e ter informações para poder derivar isso para uma estratégia, né? Então, os planos, né, eles têm aí a sua derivação, né, da preventiva, da inspeção de máquina parada, calibração, toda a preditiva, termografia, né? São estratégias que são derivadas aí e precisam, de maneira cíclicas, né, serem seguidas. Já as notas, né, são demandas aleatórias, né, que vão surgindo aí das inspeções, né? E a gente precisa fazer o quê? Priorizar. O que eu tenho de demanda sistêmica e o que eu tenho de demanda aleatória. Então, com isso, a gente faz o quê? A gestão do planejamento e programação, né? Dificilmente vai se ter recurso para fazer todo o backlog, né? Então, precisa fazer o quê? Precisa profissionalizar, precisa parar, precisa identificar o que é prioridade, o que não é prioridade, entender a diferença entre prioridade e criticidade, né, que são questões diferentes, né? Criticidade é condição, prioridade é tempo. Então, o próprio processo de planejamento e programação, ele te entrega um valor, né, que quando trabalhado, né, de maneira adequada, né, isso tem uma performance muito boa. Então, precisa correlacionar o quê? Serviços, materiais, peças e sobressalentes. Aquilo que é para as grandes intervenções se leva aí para as paradas de manutenção anual, e aquilo que não é se faz dentro da gestão do dia a dia ou nas paradas semanais ou mensais, né? E tão importante quanto fazer todo o processo de planejamento e programação é acompanhar a execução, né? É saber o que está acontecendo lá no dia a dia da própria manutenção, como que está sendo a qualidade, né, da mão de obra que está sendo aplicada dentro daquele plano, dentro daquela atividade que foi estabelecida como crítica. Não dá para deixar ela solta, né? É importante que, principalmente nós líderes, né, que estejamos presentes no Gemba, no chão de fábrica, junto com as equipes, né, acompanhando, não somente perguntando e questionando por questionar, mas uma liderança presente, né, que influencie de maneira positiva a tomada de decisão e contribua também para poder ter uma execução de vanguarda, que a gente fala, né? Quando a execução ela é bem feita, o resultado ele é muito satisfatório. Tão importante quanto cuidar de todo o processo é tratar saídas de manutenção, né? Dar o feedback na ordem de manutenção, ter os registros por meio dos indicadores, fazer as análises críticas, né? Tanto do processo quanto do output aí das ordens de manutenção, promover ações, né, para que a gente consiga retroalimentar o próprio processo, né? Eu digo que esse fluxo aqui nada mais é do que girar o bom e velho PDCA, né? É uma retroalimentação, uma melhoria contínua, né? Sempre vai ter oportunidades de melhoria, mas precisa ter um fluxo, precisa ter um padrão e precisa começar de alguma forma, né? E quando a liderança está junto, acompanhando o dia a dia na concepção e na construção desse processo, o resultado acaba vindo de uma maneira muito mais sólida, né, e mais leve. E como que a preditiva, né, se conecta aí para poder fazer o aumento da confiabilidade dos ativos, né? Então, definição
de análise preditiva, né? Acho que é uma questão que a gente precisa levar muito para planejamento, né? Conhecer o histórico, identificar os padrões e as tendências futuras para poder o quê? Priorizar e trazer a própria condição, né? Quando você conhece a preditiva e traz a condição, você aumenta a sua chance de tomada de decisão atuando de maneira proativa, né? Identificação de falhas potenciais, né? A partir do momento que você identifica aí os estágios de defeitos, né? Você consegue trabalhar os próprios indicadores, né, e registrar os dados históricos para poder, inclusive, melhorar a própria estratégia de manutenção, seja por frequência ou seja por técnica. E a análise preditiva permite também programar as manutenções preventivas, né, de forma mais proativa, evitando paradas não planejadas, né. Otimização dos recursos. Então, quando você conhece a saúde do seu ativo, né? Olha lá a condição, você consegue trabalhar melhor tanto a própria gestão aí de desempenho, quanto de custo, quanto de risco, né? Consegue ter uma programação aí mais assertiva aí para a execução da manutenção. Identificar os problemas aí de maneira precoce, né? Isso acaba contribuindo aí para prolongar a própria vida útil dos ativos, né? Que é um pouco da curva PF que a gente falou lá, a gente precisa ter esse entendimento, ter essa ferramenta, né? É ciência, né? É tecnologia, a gente precisa protagonizar isso, nós enquanto líderes, né? E trazer a própria equipe técnica do dia a dia para tomada de decisão e conhecer essas ferramentas, né? E a preditiva acaba sendo aí um combustível aí para o aumento de confiabilidade dos ativos. E redução dos próprios custos operacionais, né? Quando você trabalha, né, e atua no momento mais adequado, né, você consegue evitar aí perdas, né, financeiras e demais perdas que porventura surgem aí de uma falha de um equipamento. Melhoria na eficiência e produtividade, né, quando você tem a sua preditiva, né, sendo muito bem gerenciada, né, seja por sistema, seja por pessoas, você consegue ter uma melhor produtividade aí dos ativos. E a tomada de decisão baseada em fatos e dados, né? Eu acho que é muito difícil hoje acreditar que tem decisões que não são tomadas com base em fatos e dados, né? Com toda a tecnologia que a gente tem, né? A gente viu aí o acidente lá, né? É muito mais uma atitude também, é um comportamento. E aí aqui eu deixo o meu convite, né, para todo operador, para todo técnico, né, para todo inspetor, planejador, engenheiro de confiabilidade que está nos assistindo aqui, sejam protagonistas, tomem decisões com base em fatos e dados, tragam a preditiva como uma estratégia foco, uma estratégia core de cada negócio, seja offline, seja online, seja por meio de uma inspeção sensitiva, mas evidencie isso e comunique para a organização, mostre o risco que tem a não tomada de decisão com base na coleta de dados que se tem. Então, se cada um conseguir fazer isso, né, a gente consegue melhorar aí o final de semana, né, que a gente toma a decisão certa, não precisa ir correndo para a fábrica, não precisa ir de madrugada. Então, a preditiva ela vem para isso, ela vem para te sinalizar que algo está acontecendo no teu equipamento, no teu ativo, e que se você não agir, ele vai tomar a decisão de parar por ele, né? Então, a gente tem a opção de tomar a decisão de fazer a parada de maneira planejada, programada, com melhoria na eficiência, na produtividade, né, com custos mais adequados também. Então, Viu, Thiago? Aqui eu trago algum... Opa, fala aí. Com relação à tomada de decisão, na manutenção baseada em fatos e dados, basicamente, assim, traduzindo mais para um tom meio que de brincadeira, assim, o que você quis dizer é que, na realidade, não há espaço para jovens místicos na manutenção e na engenharia de confiabilidade, né? Se você chega na mesa do PCM, ao invés de um calendário de semanas, tiver um horóscopo, corre, porque ali tem um pouco de misticismo, e a manutenção e a engenharia de confiabilidade só funcionam na base de fatos e dados. Isso é importante ressaltar e frisar essa questão, cara. Perfeito. Obrigado aí pelo comentário.
Aqui eu trago alguns cases aí que eu tive a felicidade de implementar durante algumas experiências, né? Trago 2 aqui de forma bem rápida para respeitar o nosso tempo também aqui, na implementação da manutenção preditiva, né? Então, o que a gente precisa, né, para poder implementar a manutenção preditiva? Identificar os sistemas críticos, né? Fazer o FEMEA, identificar os modos e efeitos de falha daquele equipamento, daquele sistema, configurar as rotas, né, e as frequências, né, com base nos modos de falha identificado, e definir qual que vai ser a estratégia, se vai ser offline, online, ou se vai ser um modelo híbrido aí. Nessa experiência, eu tive a oportunidade de reduzir o downtime de manutenção de 8,9% para 3,2%, né? E o que a gente ganha, cara, com isso, né? Isso que eu acho que é o principal cereja do bolo, né? Quando a gente traz a preditiva e consegue ter orgulho do resultado que a gente gera, né? Aqui tu gera principalmente o nível de engajamento, né? Porque antes tu tinha todo mundo trabalhando sábado e domingo na fábrica. Hoje, quando tu olha um downtime de 8 para 3, tu já vê que tem uma qualidade de vida mais visível aí pelo próprio resultado, né? Você reduz também o HH em exposição à manutenção corretiva, né? Então, reduzindo isso, você reduz também os acidentes de trabalho e atividades não planejadas, que é onde realmente acontece aí os principais acidentes, né? E com isso você tem ganho em produtividade da equipe em realizar atividades de forma programada, né? Acho que para a moral da equipe isso é muito bom. Por isso que quando a gente conecta preditiva com confiabilidade, não tem como não falar de FEMEA, de medição online, de fazer trabalhos no qual você traz um ferramental, né, e conecta as pessoas para poder mobilizar todo esse processo aí de planejamento e programação também, né? E decisões mais assertivas, né? A partir do momento que você tem dados e informações, né, você consegue tomar decisões mais assertivas. Você pode até errar, mas a probabilidade do erro ela é muito menor quando você tem toda essa manutenção preditiva aí, sendo trazida, né, principalmente para as reuniões aí de programação semanal, né, que é onde realmente a gente ganha o jogo, eu posso dizer para vocês. Tendo uma boa programação semanal e tendo um bom escopo aí das paradas mensais e anuais, né, eu acho que são pontos-chave para os resultados aí de eficiência operacional das unidades industriais. Esse é outro case aqui, né, de inteligência do processo preditivo. Esse aqui já foi com monitoramento online, né, e também com uma integração de técnicas, né, tanto de inspeção visual mais preditiva instrumentada, né. Então, a partir do momento que você consegue identificar aí um aumento de vibração, né, decorrente do baixo nível de óleo, né, você consegue ter esse insight, né, e você consegue ir trabalhando com essas informações e programar essa atividade para poder não somente atuar, né, mas também prolongar o ciclo de vida do ativo, como a gente falou aqui, né, atuar no momento certo, né, identificou o defeito, já é momento de atuação. Então, acho que são conexões interessantes aqui de cases que realmente funcionam, que dão resultados, e a gente precisa, nessa comunidade que a gente está aqui, potencializar cada vez mais aí a tomada de decisão com base em fatos e dados. E aí eu trago uma correlação aqui, né? Eu sou um entusiasta aqui da confiabilidade, eu gosto muito do processo de confiabilidade, né? Eu digo que a confiabilidade tem o que a NBR 5462 traz, né? Que a gente falou lá no início da aula, né? Que ela é uma medida, mas tem um outro ponto muito importante que é a confiabilidade qualitativa, né? E hoje ela é muito atrelada à manutenção, né? E vocês percebem aqui, por essa figura aqui, que muito poucos são os defeitos, né, que a gente identifica no processo de confiabilidade por manutenção, né? Então, muitos problemas relacionados a projetos, né, na definição, na concepção, né? Hoje o Brasil aí tem uma idade média de fábrica com mais de 45 anos, né? Então, tem fábricas que foram construídas para um tipo de produto e hoje rodam com outro tipo de produto. Então, a própria concepção de projeto é diferente, né? Então, existem adaptações, existem reprojetos, e toda essa condição impacta aí no ciclo de vida, né, do próprio ativo. Logo, faz com que as condições de projetos não sejam adequadas, né? E a parte de compras também, né, quando a gente faz as contratações, né, define a melhor estratégia para poder
trazer a empresa ou comprar um determinado tipo de equipamento, né? Aqui tem o processo de tomada de decisão e a estratégia é um ponto crítico também, onde a gente não pode olhar somente o preço, a gente precisa olhar o valor que está sendo entregue naquela aquisição, né? Por isso que acho que dá uma outra aula para o Intensivão 9 sobre a parte de análise RAM, né? E a gente trazer essas correlações aqui de LCC e análise RAM, fazer os LDAs da vida também, né? E trazer aí a quantitativa também para ajudar a tomada de decisão, né? A própria estratégia de estoque, né? Tem motores que precisam, mesmo em estoque, precisam ter rotas de inspeção, passar lá, girar o eixo, né? Para a condição do rolamento, né? A parte de instalação e comissionamento, né, é um fator crítico, né? A gente precisa seguir protocolos, processos, né? Se a gente não faz isso, a gente acaba não comissionando da maneira adequada. A forma da operação, né, realizar a manutenção, a operação aí nos equipamentos, né? Respeitar aí os limites e as curvas. Manutenção, né, definir as estratégias de manutenção com precisão. Trabalhar cada vez mais aí para ter um custo mínimo aí de produção, né? Identificar as causas, tratar, né, reduzir a taxa de perda, né, o tempo de inatividade e ter um trabalho adequado aí à condição que se quer, né, do próprio processo de confiabilidade. Então eu sempre olho a confiabilidade com dois vieses, né? A parte quantitativa e a parte qualitativa, porque é a relação das interfaces, né? Então, quando a gente fala em confiabilidade, hoje é projeto, é compras, é almoxarifado, é suprimentos, é equipe operacional, é todo o time de manutenção que acaba trazendo aí a proposição de valor para a entrega final do resultado, né? E como potencializar tudo isso, né, por meio da preditiva, né? Mapear os sistemas críticos, né, conhecer e definir aonde estão as vulnerabilidades técnicas e de controles, definir a melhor estratégia de aplicação, formatar todo o plano para implementação e engajar as áreas envolvidas no negócio. Isso aqui é muito importante, principalmente esse último item aqui, para não ficar uma ação sendo conduzida por uma área específica, né? Então, quando você traz aí a operação, a segurança, a qualidade, envolve as áreas do negócio, né, e mostra que a preditiva vem para rentabilizar, né, os resultados, né, do dia a dia, né, isso é melhor para todo mundo. Então, é importante que a gente conheça a técnica, né, defina os sistemas, mas se a gente não promover o engajamento aí das áreas adjacentes, né, a gente acaba ficando sozinho durante esse processo aí de execução, de implementação. E acho que essa visão prática, né, da confiabilidade, né, da própria liderança aí no dia a dia, né, que é o papel da própria liderança no dia a dia, é ampliar a visão, né, dar as diretrizes, formatar a estratégia, promover o engajamento, aplicar métodos e processos, né, técnicas e tecnologia, planejar, executar e ressignificar, né, e aprender e melhorar continuamente. Deixei uma frase aqui, né, que atitudes protagonistas estimulam a cultura de uma organização para a tomada de decisão. Então a gente precisa ser protagonista na tomada de decisão. E hoje eu não consigo ver a gente sendo assertivo, não tendo a preditiva aí como um processo, como uma técnica, né, para melhorar a nossa assertividade na tomada de decisão. E esse acho que é o principal papel da liderança, né, dentro desse cenário da indústria que a gente fala. E aí, quando eu falo em liderança, eu não estou falando de supervisão, coordenação, estou falando de liderança técnica, né? É o manutentor, é o inspetor, é o profissional que está com o dia a dia com a ferramenta na mão, que ele tem que influenciar para cima, ele tem que chegar para o coordenador dele, para o supervisor, para o gerente, e se apropriar, né, dos dados, das informações, e orientar e comunicar a tomada de decisão que precisa. A gente precisa trabalhar com esse efeito, porque não é top-down, né? Acho que as iniciativas bottom-up são as que vêm de baixo para cima, né? Acabam tendo aí uma aderência muito boa. Então a gente precisa estimular as pessoas, né, dentro de um contexto operacional onde a gente consiga ser mais assertivo.
E eu acho que trazendo para esse engajamento aí a gente consegue ter melhores resultados, né? Ô, Tiagão, só Fala aí. complementando, porque é muito legal, né? Eu acho que eu vi muita gente comentando aqui, falando da atitude, e como você finalizou falando aqui de como a atitude é importante, né? No final das contas, a preditiva aqui, ela te dá um meio, é uma técnica, uma ferramenta, ela vai te dar dados para tomada de decisão. Mas o dado em si, ele não tem valor se você não realmente pegar ele e fazer rodar, você realmente usar ele para e colocar em prática aquele dado e fazer o seu planejamento, fazer suas intervenções da forma certa e conseguir extrair valor desses dados, né? Então, aquilo que a gente falou lá em cima, quando a gente estava falando ainda mais de planejamento e tudo mais, pô, mesma coisa, aqui o ver e agir também vale quando a gente olha de uma forma mais ampla para a confiabilidade, né? Preditiva, você tem que conseguir extrair valor para esses dados para, na prática, isso realmente vale a pena e ser uma estrutura que, como você falou, né? Uma coisa vai puxando a outra. Poxa, baixei 7% do meu downtime, aí eu já não precisei fazer menos corretiva, aí se eu faço menos corretiva, eu já faço um trabalho melhor, eu aumento a qualidade da minha intervenção. Se eu aumento a qualidade da minha intervenção, eu vou ter menos chance de falha por uma intervenção mal feita. Então, a bola de neve começa a girar, né? Fazer um ciclo virtuoso, tudo mais, aquelas coisas que a gente sempre fala. Então, é muito interessante. Então, a atitude vai puxando, junto com o conhecimento técnico, vai gerando valor, isso vai trazendo melhor qualidade para as intervenções e a manutenção vai crescendo e toda a equipe vai crescendo junto. Então, uma coisa vai puxando a outra no fim das contas. Legal. Isso mesmo, Eric. E aí, pessoal, eu encerro aqui a nossa aula de hoje, né? E muito agradecido aí pelo convite, por poder estar compartilhando um pouco do conhecimento, um pouco do que eu aprendi, que eu venho aprendendo no dia a dia, né? Durante essa trajetória, né? Essa jornada dentro da área industrial. Eu deixo essa última frase aí do Peter Drucker, que não há nada tão inútil quanto fazer eficientemente que não deveria ser feito, né? Então, vamos junto pegar os dados, analisar, tomar decisões, né? Vamos promover uma cultura de confiabilidade que começa aí na base, pelo inspetor, pelo técnico, pelo mecânico, né? Que você consiga e ter a coragem, né, para chegar para o seu gerente, para o seu coordenador, dizer que precisa parar o equipamento, né? É muito bom quando você vê um movimento vindo da base, porque aí a gente vê que realmente o time está entendendo a mensagem, né? Então, muito agradecido aí a todos aí pela participação, né? E fico disponível aí para algumas dúvidas, comentários. Isso eu tenho, hein, viu? Olha, Thiago, você se prepara, porque assim, eu fiz uma resenha no meio da tua aula, achei um espacinho ali, encaixei uma resenha e tal, mas agora eu não estou na disposição para fazer resenha, não. Antes eu levantei a bola para tu cortar, agora eu vou cortar para ver se tu consegue defender. Pode? Posso te colocar na fogueira? Não traz pergunta difícil aí, não. Eu faço. A gente não ensaiou nada, não, mas eu vou pegar um pouco. Eu vou moderar a pergunta que eu tenho para te fazer. A gente sabe que no contexto ali de manutenção, de produção, de engenharia de confiabilidade, a gente tem uma questão que é bem delicada, que é quando o próprio manutentor e o operador da máquina, do equipamento, por algum motivo ali de negligência, de algo que não foi feito, ou de uma operação indevida ou inadequada da máquina, do ativo, eles acabam omitindo, muitas vezes, o modo de falha, a real causa da falha, e isso tem um impacto muito grande, principalmente na engenharia, na confiabilidade, né, no mensurar a confiabilidade, justamente por aquilo que você falou, porque a gente precisa trabalhar com fatos e dados, né? E como que isso é tratado pela engenharia de confiabilidade na prática, né? Como que o engenheiro de confiabilidade, o engenheiro de manutenção lida com esse tipo de situação no dia a dia, da produção, da operação, sabendo que muitas vezes o manutentor e o operador, eles omitem essas causas de falha ou os reais motivos das falhas, por medo de uma represária, por medo de acabar sendo penalizado por algo que ele não deveria enxergar dessa maneira.
que o engenheiro de confiabilidade, principalmente, ele lida com esse tipo de situação, Thiago? Perfeito. Obrigado aí, Fausto, pela pergunta. Eu acredito, né, e eu tenho promovido muito isso por onde eu passo, né, e isso reflete muito no modelo que eu acredito, né, que primeiro é ter a liderança como protagonista desse processo, informar e desenvolver pessoas, né, para terem coragem em ser quem elas realmente são, né, e trabalhar principalmente a cultura, né. Então, quando você tem esses dois pontos-chave, que é a cultura e a liderança, você já tem um degrau importante para poder o quê? Melhorar os processos, né, ter as pessoas trazendo as informações que realmente precisam serem trazidas para a tomada de decisão. Realmente, nem todas as empresas trabalham com essa clareza ou com essa transparência, porque tem essa bola dividida, né, da operação, da manutenção, mas eu diria que a forma que a confiabilidade precisa promover é por meio do posicionamento técnico, por meio da liderança, né, e por meio da transparência. Quando se tem dados, se tem informações, você precisa ter habilidade para comunicar isso também, né? E o que é habilidade em comunicar? É falar a linguagem do negócio, né? Não é simplesmente o tempo que vai ficar parado, mas o que isso vai representar para o negócio, né? Então, quando a gente consegue traduzir, né, uma falha para uma linguagem do negócio, integrando aí as pessoas e os processos, sendo estimulado aí pela liderança, eu entendo que é o caminho a ser seguido, tá? Começa pelo líder. Muito bom, Thiago, muito bom. Eu fiz essa pergunta justamente porque a gente sabe, é comum a gente ver uma ordem de serviço encerrada no sistema lá com equipamento está ok, ou o equipamento foi consertado e liberado. E somente com essa informação, isso muitas vezes não é dado o suficiente, não é fato para a gente conseguir trabalhar a questão da confiabilidade. E a palavra que eu queria ouvir, você trouxe ela você incluiu ela na sua resposta, que é transparência, né? É muito importante você trazer a transparência para o processo, né? Muitas vezes os camaradas eles ficam ali naquela situação que até de medo, né, de uma represária, de uma eventual punição por conta de uma negligência, de um momento de desatenção, quando na realidade é mais fácil ele ser transparente, mas isso tem que partir da liderança. A liderança tem que demonstrar isso no dia a dia, né, que a transparência é mais vantajosa para todos, né, e a negligência ela acaba nos levando a casos como aquele que você trouxe no início da aula, do helicóptero do Boechat, né. A transparência acaba... Isso aí entra naquela questão da confiabilidade humana, não entra? Entra também, porque a partir do momento que você estimula, né, esse comportamento, né, você acaba direcionando aí qual que é a melhor tomada de decisão, né? E tudo isso parte também do próprio ser humano, né? E que é preciso entender também, né, os ativadores comportamentais de cada um na tomada de decisão. Porque diferentes pessoas tomam diferentes decisões a todo momento. Mas como que o Fauzi chegou hoje no trabalho? Né? Como que o Eric está? Como que o Alex está? Então, essa integração é importante. Né? E esse contexto, para a tomada de decisão, ele precisa ser levado em conta também. Isso aí. É isso aí. Estou afinado. O pessoal que está nos comentários perguntando no material da aula vai estar disponível, tá? Na nossa plataforma já após a aula, tá bom? O pessoal tava, quero muito esse material, fica tranquilo, a gente vai disponibilizar o PPT para download, tá? Para conferir depois, dar uma revisada lá. Ô, Tiagão, vou puxar uma aqui, que na hora que você estava falando do ciclo mesmo do PDCA, né? Eu vou puxar, acho que foi o Chelsea, não sei como pronunciar, desculpa, mas ele falou, você comentou, né, sobre a diferença entre criticidade e prioridade, quando a gente fala dos equipamentos, né? Pode explicar um pouquinho mais para o pessoal conseguir ter isso mais claro na mente? Perfeito. Quando a gente faz aí a gestão aí do backlog, né, a gente precisa tomar decisões em cima daquilo que é crítico e priorizar, né? Então, prioridade eu olho como uma linha de tempo, né? Quando que eu vou fazer? Qual que é a prioridade que eu tenho?
Obviamente que a criticidade traz uma condição relacionada ao tempo também, mas ela é a condição. O quão crítico é eu não trocar o óleo daquele redutor, eu não fazer aquela manutenção programada, qual que é a consequência que isso vai ter e o quão crítico isso vai ser para o meu negócio, né? Então, a criticidade é você ter o olhar, né, para a condição do impacto, olhando consequência, e a prioridade é a tomada de decisão para a linha do tempo. Muito bom, muito bom. E já puxa outra aqui, ó, que o Luan perguntou. Ó, uma pergunta grande, mas você vai entender. Ó. Muitas vezes a preditiva funciona, mas somente para ter uma antecedência sobre a falha. Nesse meio tempo, a gente pode aplicar alguma manutenção proativa, visando eliminar ou minimizar a causa raiz da falha? Isso está certo? É realmente assim que seria uma boa prática? Eu digo que a preditiva ela funciona, né? E eu gosto muito da conexão com a sensitiva também, né? A gente precisa trazer uma forma de eliminar e mitigar. Muitas vezes são ações que a gente vai prolongando, né, até levar para uma intervenção mais adequada, né? Fazer dentro de uma janela, né? Minimizar a causa raiz da falha, eu acho que assim, quando a gente fala em causa raiz olhando preditiva, a gente precisa ter um olhar para modo de falha, né? A causa vai ser uma consequência da não tratativa do modo e efeito de falha, né? Então, eu acho que existe meios, existe forma de evitar com que tenha falha, né? Trabalhando aí com condições, né, mais adequadas por meio de técnicas ou até mesmo mudando o tipo de lubrificante, né, prolongando aí a vida útil do rolamento, né? Eu acho que meios tem, né? O que é recomendado depende do contexto, né? E aí quando a gente fala em confiabilidade, muito mais do que a causa é a consequência, né? Não é o travamento de uma turbina, é a queda do avião que matou 600 pessoas, né? Então, acho que esse é o olhar da confiabilidade. Pô, show de bola. Acho que eu estou bem alinhado com o teu pensamento. E vou puxar uma aqui também, que foram feitas lá no comecinho da aula, né? Como decidir entre preditiva e preventiva? Ou é uma melhor com uma abordagem híbrida? Eu diria que depende do contexto, né? Depende da empresa, depende da cultura. Mas quando a gente fala hoje, né, em preditiva, né, eu estou trazendo um monitoramento para poder definir o que é mais crítico para aquele contexto. E se eu quero ser mais competitivo e mais rentável no meu negócio, eu preciso trazer a preditiva. Muitas vezes a gente tem preventiva, tem planos que você aloca HH, né, você faz paradas para poder fazer inspeção, abrir o equipamento e fechar novamente. Então, acho que a abordagem é o que eu quero para o meu negócio, né? Eu quero ser mais rentável, né? Eu quero ser mais assertivo nas minhas decisões, porque se você tem um plano de abrir um equipamento para inspecionar, ele não está errado, ele está desatualizado perante a condição que eu tenho hoje de técnica no mercado, né? Então, eu preciso ser mais assertivo, e eu sendo mais assertivo, eu opto pela preditiva, né? Quanto menos eu colocar a mão no equipamento, melhor, né? Então, preciso colocar a mão quando realmente precisa. Sim, nossa, boa frase. E eu acho que no fim das contas a gente sempre vai estar fazendo um mix de abordagens, né? Quando a gente está falando para uma estratégia de manutenção completa, que eu penso em todos os equipamentos. Então, equipamentos eu vou ter, sim, umas preventivas semestrais, mensais, mas obviamente que a preditiva vai estar junto ali, trazendo mais dados. Aí sim eu vou conseguir tirar o máximo e fazer minha preventiva com base nesses dados também. Isso vai sendo misturado e todo aquele fluxo que eu tinha falado antes vai começar a funcionar, né? Eu vi uma outra pergunta aqui do Eliandro que eu achei bem bacana, que toda a gente falou bastante aqui, né, de preditiva, como que os benefícios e tudo mais. E ele falou aqui, ó, como que eu provo que a implementação da preditiva a curto prazo vale o investimento? Como você consegue botar isso para girar e gerar valor, né? Aqui a gente precisa trazer uma correlação já da pergunta anterior junto com essa, porque eu preciso ter uma política, né, estratégia de gestão de ativos com criticidade A, B e C, e saber de que forma eu abordo A, que forma eu abordo B e que forma eu trato C também, né? Então, todo crítico A precisa ter preditiva, né? Por que precisa ter? Porque para a produção, gera custo, tem problemas de qualidade,
né? É uma forma que a gente precisa, é uma forma da gente mostrar, né, que a gente trabalhando, né, identificando os sinais antes da falha, né, eu consigo evitar paradas. E eu conseguindo evitar paradas não programadas, isso já é um retorno direto. Né? Quando eu trabalho de maneira planejada e programada, né, isso se paga dentro do contexto, porque a preditiva ela custa 3 vezes mais que uma parada, a corretiva custa 3 vezes mais que uma parada planejada, né? Então, acho que a relação é direta, né? É o quanto eu deixei de parar versus o que eu parei. Boa, E exatamente. eu digo para vocês, invistam em preditiva porque é o caminho. Boa, Tiagão. Cara, fantástico. Muitos comentários aqui, não consegui nem puxar de tantos que tem, pessoal. Gostou demais da aula. Muita gente pedindo o slide, como comentei, vai estar disponível na nossa plataforma. Só elogio. Realmente foi muito rica a aula. Tiagão, queria agradecer oficialmente, em nome de toda a equipe da Traction, na Revista Manutenção, por aceitar o convite. A gente sabe como que é a correria, né, para poder preparar uma aula, e dá para ver que a aula foi muito bem pensada, muito bem redondinha, introdução, meio, fim. A gente sabe que dá trabalho, vocês veem aqui essa 1 horinha, né, de aula, mas no final das contas muito antes, a gente investe muito tempo para melhorar o material, o Thiagão investiu muito tempo ali. São anos de conhecimento resumido nesse momento. Então, obrigado, cara, pelo esforço, por topar esse super desafio, estar com a gente aí, super responsabilidade, como você falou, né? Muita gente ao vivo e, cara, entregou demais, assim. Boa sorte para as 2 outras aulas, porque foi alto nível, cara. Obrigado mesmo. Legal, fico muito agradecido aí por toda a audiência, pelo convite da Traction aí. Contem comigo. Acho que a partir do momento que a gente consegue compartilhar algo, a gente consegue trazer um pouco mais de visão, né, e trabalhar cada vez mais a educação aí, né, e construir um mundo melhor, né. Acho que quando a gente compartilha o que sabe, a gente vai aprendendo ainda mais o que ensina, né. E aí acho que essa troca ela é o que faz o olho brilhar, né, e é o que a gente precisa enquanto humanos aí entregar para os colegas, para as pessoas e buscar um mundo melhor para todo mundo. Muito bom, Thiago. E assim, quem quiser estabelecer um vínculo contigo a partir da aula, a gente sabe que você tem um perfil no LinkedIn, eu já sigo você há algum tempo lá, mas eu sei também que você tem um canal, uma comunidade no WhatsApp com já mais de 750 pessoas, a maioria são profissionais da área de engenharia, de confiabilidade. Como que a gente faz para a galera que quer seguir você, que quer acompanhar o seu trabalho, para participar do teu grupo? Eles podem te procurar no LinkedIn, tem algum meio mais fácil para chegar até esse grupo onde você criou um ecossistema próprio de confiabilidade ali? Ah, legal. Eu acho que o LinkedIn é o canal principal aí da gente se conectar. Eu vou deixar ali meus outros contatos, né? Fazer um post amanhã para deixar aí o site, o canal da confiabilidade, né? E os demais itens aí que a gente está promovendo aí para desenvolver essa cultura, né? Esse mindset, criar essa comunidade aí e se conectar, né? Para a gente promover mudanças aí que são extremamente necessárias. É isso aí. Valeu, cara. Boa. Fantástico, Thiagão. Obrigado pelo seu tempo. Vamos chegando aí para o finalzinho da nossa transmissão. Presenças liberada, é isso mesmo? Deixa eu compartilhar minha tela e confirmar a presença ao vivo, né, Fauzi? Que é o momento mais aguardado por todo mundo. Tem que ter. A galera que chegou a primeira vez, ó, preste atenção aí. Boa. Ah lá. Ó, presença liberada. Aonde? Todo mundo perguntando aonde presença, aonde presença. Traction.com/academy, tá? Esse é o link, vai estar nos comentários também. E só você entrar aqui no Traction Academy, inclusive logotipo novo aí. Vim aqui no nosso curso, né? O Intensivão 8.0. Vem aqui na primeira aula, como já assisti tudo, pronto. Presença confirmada, certo? O material já está disponível, tá bom? Então você pode baixar também. Assim que você confirmar a presença, você vai ver que aqui embaixo, ó, o material está disponível, tá? Quem quiser baixar o PDF, mandar no grupo também para facilitar, tá, incentivo bastante, tá? O material está muito rico, certo? Então, ó, presença liberada, só entrar no traction.com/academy ou através do QR Code, certo? Opa, quase dei spoiler. Como prometido, na live de aquecimento, né, nós fizemos um sorteio ao vivo. Nós iremos divulgar agora, né, para quem viu rapidinho ali já viu os nomes, e amanhã nós vamos divulgar os ganhadores de quem estava ao vivo hoje. E vai ser assim até o final
do evento, tá? Então amanhã a gente divulga quem participou ao vivo da aula de hoje, no último dia a gente compartilha quem teve presente na segunda aula, certo? Então rufem os tambores. Oi. Alex, eu tenho uma dúvida aqui. Diga. Como é que é feita essa conferência de quem estava online ao vivo na aula do dia? Boa. Isso é importante. Verdade. Ó, você confirmou presença na aula aqui no Traction Academy, requisito. Outra, quem comenta tem mais chance de ganhar. Então, se eu fosse você, interagia, comentava, tá? Então, isso é o pré-requisito para poder estar participando. Boa, bem lembrado, Fausto. Então, ó, comenta, o pessoal que é super engajado nos comentários e tal, tem mais chance de ganhar. E tem que confirmar a presença na aula. Você sabe que eu vi nos grupos da comunidade aí um pessoal que está assistindo a aula ao vivo na tela, na televisão, e está cuidando do bebê ao mesmo tempo, dando uma papinha para o bebê e tal. Então, o pessoal que estiver compartilhando na comunidade, no LinkedIn, marcando a revista, marcando a Traction, marcando eu e o Alex, já é também uma outra forma de evidenciar que estava presente na aula, que participou da aula, para que a gente consiga ter insumos amanhã para medir quem esteve presente e realizar o sorteio. Inclusive, ó, já preparei o meu post aqui, hein? Ó, tá escrevendo agora. Caramba, assim que acabar a tradução, eu vou postar, hein? Então, incentivo vocês a postarem também, ó. Eric Fausto, quero ver o post de vocês amanhã no LinkedIn. O meu já tá no botão para postar ali, hein? Pessoal, presença aqui, liberada, tá? Amanhã nós estamos de volta, mas antes a gente vai anunciar os ganhadores da live de aquecimento. Então, Almir José Polito, ou Polito, não sei como a pronúncia, e o Marco Pederzini. Dois sobrenomes difíceis aqui para falar, hein? Espero que tenha entendido correto. Então, os ganhadores, então, 100% de desconto na revista Manutenção Endu, em todos os nossos cursos, tá? 100%, para vocês aprenderem ainda mais, tá? E aí, pessoal, para quem participar de todas as aulas, confirmar a presença, e depois, lá na segunda-feira, compartilhar o nosso certificado, né, que é gratuito, inclusive, você vai e marcar a revista Manutenção, a Traction e 3 colegas, tá bom? Pode ser da mesma empresa, não tem problema nenhum. Você vai concorrer a essa parafusadeira de bateria que eu particularmente estou querendo, Fausto. Acho que tem que comprar uma para mim. Precisando parafusar uns quadros lá em casa e tal. Essa bonitinha pocket ali, ó, fácil de levar. O kit da nossa comunidade, então o Blue Cap, o pessoal nos grupos, Alex, tem que fazer o sorteio do Blue Cap, tá aqui, ó, chegou a hora. Aqui que você vai conseguir concorrer. A camiseta super, super querida, né? Fazer essa aqui, a manutenção é para os fortes. O pessoal adora essa aqui. Olha lá, essa aqui tá com o Eric. Eu gosto bastante. O Luiz até comentou, o Alex, comentaram até, o Luiz comentou que nas outras lives, o pessoal não mandou para mim, agora eu finalmente estou com minha camiseta, então posso dizer, o tecido é bom, viu, gente? Além de bonito, o tecido é bom, então participem do sorteio que vale a pena. Boa. Então, ó, para participar desse sorteio, marca a presença todos os dias, compartilha o certificado lá na segunda-feira, tá bom? Provavelmente a gente vai divulgar lá no final da última semana, então você tem alguns dias para compartilhar, marcar a revista Manutenção, Traction e 3 colegas, não tem muito segredo. E pronto, pode ser no Instagram, pode ser no LinkedIn, tá? Essas duas. Se for outra rede social vai dar uma complicada, mas tá valendo também. Mas LinkedIn e Instagram, principalmente LinkedIn, que é onde a gente tá mais ativo lá, onde está todo mundo na nossa comunidade, certo? Queria agradecer aqui a toda a equipe da Traction, da Revista Manutenção, nossos apoiadores, então a Treinatec, que o pessoal gostou muito, né? Inclusive do cupom, ó. Inclusive, o pessoal da produção pode colocar nos comentários aí o cupom de novo. E para explicar, é verdade, Fausto, tinha muita dúvida. Deixa eu abrir aqui a plataforma da Treinatec. Pessoal, como que eu uso o cupom da Treinatec e tal? Você vai entrar dentro, no site da Treinatec, tá? O cupom que a gente falou, ele está disponível na hora que você vai comprar aqui. Na hora que você abre o carrinho, você vai digitar o cupom, tá bom? E vai ser disponibilizado para você, tá? Então, até já fiz aqui, ó, Treinatraction 10 vezes 50, certo? O pessoal gostou bastante, já teve gente que já comprou já ao vivo, eu fiquei sabendo aqui, o pessoal da produção me falou, o pessoal realmente gostou bastante dessa novidade aí, realmente com todo motivo, né? Tá muito legal a plataforma, muito rico, a gente vai ampliar ainda mais os cursos que estão aqui na plataforma, viu, Fábio? Então, o pessoal que tá comprando agora aí, aproveita, beleza? Então, voltando aqui, ó. Então, queria agradecer a todo mundo, toda a equipe da Traction, da Revista Manutenção, Fauzi, Eric, todo mundo que está nos bastidores, o pessoal da CSN, né? Claro, vai estar aqui amanhã junto com a gente.
falando um pouco também sobre cases de monitoramento online, inteligência artificial. A gente vai falar muito sobre inteligência artificial nessa edição. O pessoal da Cibra, claro, aí com o Thiago, super aula muito boa. O pessoal da UTF-PR, né, que é o Adriano Borges, PhD lá, que dá aula também, o pessoal da manutenção, e todos os parceiros da nossa comunidade, certo? Amanhã tem mais, Fauzi e Eric, espero vocês lá, descansa bem, dorme cedo hoje, eu vou tomar melatonina minha aí, dormir bem gostosinho, que amanhã tamo de volta. Você tá dormindo na base de melatonina, cara. Olha só, vou te ensinar a desmamar dessa química aí, porque toda química que a gente coloca para dentro não presta. Eu sabia que você falou isso. Olha só, nos brindes, volta ali no slide dos brindes que você passou ali, volta ali. Ele tem que tomar manutensil. Cara, ali, ó, ali embaixo, ali, abaixo da camiseta Verdade, da ó, tapa-óleo. tem um veda-óleo, um tapa-óleo. Cara, sensacional. Você coloca isso aí bloqueia qualquer tipo de iluminação que tenha dentro do quarto e você dorme. Só que tem que tomar cuidado para não perder a hora no dia seguinte, viu? Porque dorme tranquilamente mesmo. Ali você literalmente chapa no sono e aí o risco é grande de perder a hora. Exatamente. E se tiver monitorando online as máquinas, ainda vai ser sem preocupação, né? Aí acabou, hein? Coloca o veda-óleos e vai dormindo até meio-dia. Muito bom. Pessoal, então obrigado pela presença de todo mundo. Para você que ficou até o final da live, tá desde o começo, ficou até agora, os guerreiros. Tem 500 pessoas ao vivo ainda ouvindo a gente aqui. Obrigado pela presença de vocês. Andressa, muito obrigado pela interpretação. Amanhã estamos de volta. E abraço, pessoal. Até amanhã. Tchau, tchau. Até mais.